João capítulo 15, a palavra do Senhor, dependência de Deus, sem Deus nada podemos fazer. O que diz a palavra aqui? Jesus, o Senhor, disse: eu sou a videira verdadeira, a árvore verdadeira, e meu Pai é o agricultor que cuida da lavoura, das plantações. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Jesus vem nos falando a palavra de Deus, então ele já está nos limpando. Essa limpeza é a chamada poda. Uma árvore que dá frutos, uma árvore sadia, ela tem também que ser podada. E o crente, o cristão também, nós somos podados às vezes, mas nem todos gostam, né? Às vezes já começa a reclamar, a murmurar. Mas às vezes Deus permite essa poda. Essa poda vem um problema, uma tribulação, não é para o nosso mal, mas às vezes é para nos podar, para nos limpar. Ah, pastor, mas esse problema no casamento, nas finanças, lá no meu trabalho, no emprego, na igreja, às vezes vem te podar, nos podar, para que a gente possa produzir mais frutos ainda. Uma árvore que o fruto é o contrário, é podre, está doente, aí começa a observar, a ver que está com bicho. Algumas não tem nem mais jeito, aí tem que ser cortada, né? E tirada. É o que Jesus está dizendo. Todo ramo que estando os galhos, os ramos estão ligados nele, na árvore, der fruto, vai ser limpo, para dar mais fruto ainda. Mas o que não der, ele o corta. Quem? O próprio Deus. Está na Bíblia ou não está? O próprio Pai, o agricultor, corta. Ah, pastor, por isso que muitos não estão mais na igreja ou se desviaram. Pode ser, entendeu? Mas a gente ora, muitos estão como o filho pródigo, rebelião, se rebelou, né? O pai não foi lá atrás, ele se arrependeu, teve que voltar. Ah, mas tem a ovelha fraca, a ovelha doente, a gente vai lá, visita. Eu até comentei essa semana, né? Você lembra, e eu já mandei aqui pelo zap, os irmãos, está doente, está enfermo, você nos envia mensagem, você chama para a gente fazer, a gente marca a visita. Mas você tem que avisar, tem que explicar, tem que pedir, né? Nem sempre a gente vai saber de toda a situação. Porém, há casos que a ovelha está desgarrada, é necessário, e volta e meia alguns a gente liga: ó, você está indo no culto, está orando, está acompanhando as mensagens no canal da igreja, tá? Por que não está vindo à igreja, né? Quantos aqui eu já liguei, já fiz isso? Mas outros estão como o filho pródigo. Mas também existem esses aqui que são cortados, porque estão na prática da impiedade, não querem arrependimento, entendeu? Não querem. Salmo capítulo 1 diz que o pecador ímpio não prevalecerá, não permanecerá na congregação dos justos. Tem esses casos, cada caso é um caso. A gente não pode querer julgar o pastor, julgar o irmão, a irmã. Deus sabe de tudo e de todos, cada caso é um caso. E quando damos frutos, Deus vai nos limpando para que a gente possa fazer o quê? Dar mais frutos ainda. Só que essa limpeza, essa purificação, às vezes não gostamos. Porque vem através de uma exortação, vem através de uma confrontação, através da palavra. Olha, você está ainda errado, você ainda está no meio de jogos, de vício, você ainda está priorizando o parente, o familiar do que a mim. O próprio Deus, priorizando o dinheiro. Ou seja, Deus vai nos limpando, e essa limpeza vem também através de uma exortação, através da palavra. Quem entende até aqui, diga glória a Deus. Verso 4, continuando, diz Jesus, o Senhor Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então não é primeiro Deus em mim. Primeiro eu tenho que permanecer. Eu que tenho que vir à igreja, eu que tenho que buscar, eu que tenho que vir adorá-lo. É eu que tenho que permanecer primeiro, porque ele diz: permanecei primeiro em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na árvore, na videira, a videira que dá a parreira, né, que dá uvas, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Quais os frutos que nós queremos dar? Saúde, força, vigor, bênçãos, obras. São frutos para nós e para os outros. Mas o crente, o cristão, só poderá dar esses frutos, produzir esses frutos, se estiver ligado na videira. Não é a igreja, não é o pastor, não é a religião, é Jesus. Ah, mas o líder religioso aí falou que reuniu vários jovens de várias religiões há pouco tempo, está aí na internet. E disse: não, todos levam a Deus, os caminhos, todas as religiões estão levando a Deus. Não, Jesus disse que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Está na Bíblia evangélica, a Bíblia católica. Então não devemos seguir os líderes, as religiões, as igrejas, seja o pastor, o padre, o papa. Devemos seguir o que está na Bíblia, o que está na palavra de Deus. Quem entende, diga glória a Deus. Ele é
Glória a Deus. Ele é o caminho, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós, se não estivermos ligados nele, não vamos frutificar, não vai ter frutos. Por isso ele disse, né, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O ramo tem que continuar ali ligado na videira para poder frutificar. Verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está vendo? Então, sem ele, nada podemos fazer. A dependência de Deus tem que ser total. Não significa deixarmos até de nos relacionar com pessoas. Não, eu dependo de Deus, então eu não dependo do trabalho, da empresa, do médico, do remédio, do dinheiro. Não, depender só de Deus. Precisar, às vezes precisamos. Precisa às vezes fazer um tratamento, precisa às vezes de um remédio, precisa do marido, da esposa, precisa da igreja, do pastor, precisa da ovelha, precisamos uns dos outros, mas depender não. Depender eu e você devemos depender só de Deus. Glória a Deus. Dependência tem que ser de Deus. Por quê? Porque Jesus está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Deus vai usar até o pastor, vai usar o irmão, vai usar o empregador, o patrão, vai usar o remédio. Mas eu vou tomar um remédio lá, alguma coisa, o Senhor consagra, porque eu dependo de Deus. Porque se Deus não operar, aquele remédio não vai ter efeito nenhum. Vai fazer o tratamento, vai no médico. Alguns casos, é genético, é da genética. Então a pessoa depende de Deus, porque vai ser um milagre de Deus, vai ser algo fora ou afora a medicina, sobrenatural. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Lembra que lá em Êxodo, deixa eu trazer esse texto aqui, marque aí, anote aí, eu vou ler para você. Êxodo capítulo 15. Quando Deus liberta o povo do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho e chegaram a um lugar, Êxodo 15, 23, um lugar chamado Mara. Mas eles não puderam beber, eles estavam com sede já 3 dias. E não encontraram no deserto, mas encontraram água nesse lugar chamado Mara. Mas as águas eram amargas e o povo começou a murmurar. No verso 24, conta Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor, e Deus mostrou-lhe uma árvore e disse para Moisés, lança essa árvore nas águas. As águas se tornaram doces. Já apontando aqui para Jesus, ele disse, eu sou a árvore verdadeira. Então tem alguém amargo, está com amargura na vida, precisa de Jesus. Não é a religião, não adianta tratamento psiquiátrico. Pode fazer, deve fazer, em muitos casos sim. Mas primeiro a parte espiritual tem que estar ligada em Jesus. Tem que estar em oração, tem que buscar, porque é a árvore verdadeira. Sem mim nada podeis fazer. Quando Moisés lança aquela árvore nas águas, as águas se tornaram doces, eram amargas. Aí o povo pôde beber. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Olha aí, a prova continua. Então às vezes o crente, o cristão passa por provas, e muitos de nós às vezes podemos estar sendo reprovados. Não podemos murmurar, reclamar. Devemos ser aprovados. Não, eu vou passar pela prova dando glória a Deus, não vou reclamar, murmurar, Senhor, sem o Senhor nada posso fazer, e as águas vão se tornar doces. Ou seja, a vida financeira está amarga, vai se tornar doce. A saúde está amargo, o coração está com amargura, o casamento, as finanças, o trabalho vai se tornar doce. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Amém, gente? Então é isso que Jesus está nos ensinando aqui, essa palavra. Permanecer nele, para ele permanecer em nós, e sem ele nada podemos fazer. Então diariamente, continuamente, a gente está ligado nessa árvore que é Jesus, pedindo, clamando, perseverando e dependendo nele. Olha isso aqui, todos nós desejamos um certo grau de independência, independência financeira, independência na saúde, não depender mais de remédio, independência no trabalho, de problemas. Porém, nunca podemos querer uma independência de Deus. Não preciso ir à igreja, não preciso... Tem a classe de pessoas, chamados desigrejados. Não preciso mais congregar, não preciso mais de pastor, porque eles só se colocam na perspectiva dos erros, dos escândalos, daquilo, dos exemplos errados. Mas existem os bons exemplos, existem os exemplos certos. Lembrando ainda que, por mais que existam os exemplos certos, nenhum de nós é perfeito. Nenhuma igreja, denominação, liderança, todos falham. Então nós temos que estar juntos como igreja, orando uns pelos outros, ajudando, suportando uns aos outros. É o que a Bíblia ensina, é o que está na palavra. Suportar, pastor? Suportar o irmão, suportar o marido, esposa, filho, suportar o pastor suportar o vento. É o que está na Bíblia.
suportando-vos uns aos outros no amor de Cristo. Está na Bíblia. Tem queixa de alguém? Perdoe, ore por ele, por ela. É o que está na palavra. Tem limite? Tem um limite, né? Jesus fala para pregar, para ensinar, chamar o irmão, a irmã. Já fizemos aqui, né? Com alguns. E se não se converter, não se arrepender, e fala para a igreja toda, considera como ímpio, como publicano. Todos nós queremos essa independência, mas de Deus não podemos ser independentes. Nós temos que continuar dependendo de Deus. Às vezes Deus vai nos podar e vai nos permitir passar por situações como uma prova. Para quê? Para que venhamos aprender a depender dele. Eu não tenho como pagar essa conta, não tenho como fazer isso. Como é que eu vou fazer agora? Dependa de Deus, confie em Deus, está fazendo, está trabalhando, está se esforçando, está sendo fiel a Deus nos dízimos, nos votos, priorizando a obra de Deus, o reino de Deus, os negócios de Deus. Ele vai acrescentar, ele vai abrir a janela dos céus, vai abrir as portas. Porque é nessa hora que nós devemos aprender a depender de Deus. Quando tudo vai fácil, é mais fácil. Quando tudo vai multiplicando, é mais fácil a gente dizimar, ofertar, não é verdade? Isso na vida financeira. Dependermos de Deus na vida financeira. Quantos não dependem? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, eu vou dar um jeito. Não, mas se eu tirar os 10%, 90%, como é que eu vou fazer? Eu, particularmente, vou dar meu testemunho aqui. Eu faço as contas lá. E sempre tem a mais e menos. É um milagre de Deus. Na minha vida financeira, no ministério, porque nós não temos aqui muitos membros, poucos, né? Nem todos, muitas das vezes, podem ajudar ou são fiéis, mas a maioria, né, tem sido ajudadores que estão aqui presentes no culto. Mas como fazer? Mas já estamos aí há vamos para 8 anos de ministério e Deus não tem deixado fazer falta através da minha vida, da sua vida. Diga glória a Deus. E não vai fazer falta lá na sua casa também. Né? O aluguel, o pagamento do escritório de contabilidade, que nós pagamos todo mês. Deus tem sido fiel. Isso quer dizer o quê, pastor? Que devemos continuar dependendo de Deus. Veio a pandemia, muitos não voltaram mais, muitos não ajudaram a obra, outros, pastor, passa aqui em casa. Não tínhamos ainda a conta da igreja, né? Para a pessoa fazer um depósito. E Deus sustentou, gente. Deus é fiel, diga glória a Deus. Continuamos aqui pela misericórdia e graça de Deus, mas muitos irmãos, muitas igrejas tiveram que fechar as portas. Então é a graça e a misericórdia de Deus. Nós temos que aprender a continuar a depender de Deus diariamente na nossa vida. Na vida familiar, a pessoa não espera em Deus. Por exemplo, a solteira não espera em Deus, a pessoa certa, o homem, a mulher, de Deus para a vida dela. Ela quer ajudar, ela não confia, não depende de Deus. Lembra de Sara? Deus prometeu o herdeiro a Abraão e ela não dependeu de Deus. Ela não, vai lá, se deita com a minha serva. E aí nasceu Ismael, o pai dos árabes. Depois é que Deus fez um milagre e ela deu à luz já há mais de 90 anos. 90 anos, Abraão com mais de 90 anos. E aí nasceu Israel, os descendentes, a descendência judaica, né? E aí existe aquela guerra até hoje, né? Ismael e Isaac. Pois bem, voltando aqui para o texto. Dependência na vida profissional. A pessoa não quer esperar em Deus e começa a armar ciladas. Começa a armar para ela progredir no trabalho. Falar mal, fofoca, calúnias. Dependência na sua saúde. Confia mais na palavra do médico, dos homens, do que na palavra de Deus. Mas o médico estudou. Amém? Sim. Mas a última palavra tem que ser de Deus, na minha e na sua vida. Você não vai tentar a Deus, vai obedecer ali o receituário, mas a última palavra é a de Deus. Deus disse, vai viver, vai viver. Deus disse, vai morrer, não tem jeito também. A última palavra é de Deus. Chegou a hora. Por que isso? Lá em 2 Crônicas, tinha um rei chamado Asa. Ele era trineto de Davi. Tem neto, bisneto, trineto. Não era tataraneto, ele era trineto de Davi. Filho de Abias, bisneto do rei Davi. E ele vinha seguindo, servindo a Deus. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 16. Anote aí para você ler. 2 Crônicas 16, eu vou ler o texto. Mas ele, no ano 39 do seu reinado, ele ficou doente. Ele vinha servindo a Deus. Mas ele se levanta contra o profeta, porque o profeta falou que ele precisava ouvir. Ele mandou prender o profeta, não gostou da palavra. Tem alguma lembrança dos dias atuais? Às vezes a gente ouve uma palavra na mensagem, na igreja, vê pelo YouTube. Ah, não, isso aí não é comigo não, isso aí não é para mim, isso aí eu não concordo não. Mas às vezes tem razão em não concordarmos, não está de acordo com a palavra, tem alguma coisa errada. Mas às vezes está e é Deus falando contigo, comigo, e a gente não aceita. Ele fez isso. No início ele aceitou bem, mas depois ele começou a rejeitar a voz do profeta. Aí ele caiu doente dos pés. Esse texto aqui, do verso 12, diz que ele caiu doente dos seus pés. A sua doença era em extremo grave, então não era qualquer doença no pé, por isso é um câncer. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes os médicos. Ele confiou mais nos médicos do que em Deus. É pecado confiar nos médicos? Não, mas priorizar. Em primeiro lugar, Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Infelizmente, morreu, né, na sua doença. Então, depender de Deus na nossa vida física também, emocional. Na vida espiritual, depende mais das suas emoções. Não, mas eu falei, foi nessa semana aqui, pregando, a pessoa depende mais de si mesma, das suas emoções. Não, eu tenho que sentir algo. Aí ela não está adorando, louvando na hora do louvor, da adoração, mas se o pastor começa a falar, eu estou vendo isso aqui, eu estou vendo um anjo aqui. Aí ela começa, glória a Deus, aleluia, e começa a gritar, porque ela depende de ser movida às suas emoções.
Não estou dizendo que não exista, que não tenha as revelações espirituais, as visões, mas tem pessoas que são movidas por isso. Ela precisa alguém falar para ela, ela precisa ver alguma coisa, ela precisa até sentir. Sentimos como o vento, igual o ventilador está rodando aí, você não vê o ar, mas sente o vento, tá ventando aí. O Espírito Santo, a presença de Deus, assim, a gente não vê, mas podemos sentir. Mas a vida espiritual depende, ou deve independer, melhor dizendo, de sentimentos, dos nossos 5 sentidos: visão, olfato, não é isso? Audição, tato, paladar. É pela fé. O meu justo viverá pela fé. A fé é a certeza de coisas que a gente não vê. Esperança daquilo que não estamos vendo, sentindo, nada. É fé. Ela vive pela fé, anda pela fé na dependência de Deus. Não estou vendo resultado nenhum, pastor, mas pela fé deu certo, vai dar certo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Na dependência de Deus nós precisamos agir assim. É lógico, existe uma parte que é do ser humano. Ela tem que fazer, tem que trabalhar, tem que ir no médico, tem que fazer. Deus não vai fazer aquilo que eu e você devemos fazer, ou até podemos fazer. Ela pode evitar certos alimentos que vai fazer mal, ela tem que fazer a parte dela, a pessoa. Mas e aquilo que você e eu não podemos fazer? Agora não tem jeito, só Deus. Então você deve orar, você deve fazer. Na dependência de Deus. Sem tentar, isso é tentar a Deus, né? A pessoa, não, eu dependo de Deus, eu não preciso mais tomar remédio, eu não preciso mais fazer nada. Depender de Deus, que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Depender de Deus significa isso. Nós confiarmos totalmente no Senhor. Vamos terminar? Orar todos os dias na igreja, em casa, com temor, com reverência total, demonstra isso, demonstra o primeiro passo para depender de Deus. Mas se quando vier a situação difícil, o problema, a pessoa fazer como o povo fez, começar a murmurar, como vai ser? Por isso Moisés não murmurou, tinha um líder lá. Aí Deus falou, joga a árvore, joga essa árvore aí nas águas. Aquilo que está amargo vai se tornar doce. Quem entende, diga glória a Deus. Eu termino com Êxodo capítulo 16. Você quer abrir lá? Pode abrir, é o segundo livro da Bíblia. Você abre em Gênesis, aí vai para Êxodo. Êxodo 16. (15:22) fala aí, ó, as águas amargas que se tornam doces. Ele chamou aquele lugar de Mara. Aí o povo estava com fome agora. Aí no capítulo 16, no versículo 11, Deus disse para Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes ao crepúsculo da tarde: comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Pastor, carne está caro, hein? Carne está cara agora, pastor. Está tudo caro, né? Está no mundo todo, tá, mas também o governo aumentando muitos impostos, né? É mais difícil. Eu recebi um aviso lá da Light, você está pagando mais caro agora porque aumentou o imposto para quem gasta essa quantidade de energia. Mandaram essa semana. Aí quer dizer, você gastou um pouquinho mais, olha, o pastor não é rico, mas gastou um pouquinho mais, a gente gasta um pouquinho mais aqui na igreja, na sua casa, aí já vem imposto, mais imposto. Aí, como é que fica, né? Fica mais difícil. Quando os maus governam, o povo sente. Mas isso vai para o mundo todo, né? A tendência é essa, mas a gente tem que entender isso. Como fazer? Depender de Deus, só Deus, porque o governo desse mundo, nosso país, de outros países, vai de mal a pior. Depender de Deus, nós fazemos parte do governo celestial, somos cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus. Diga a glória a Deus. Ah, mas eu sou brasileiro. Sim, mas antes de ser brasileiro, você é crente, é cristão, seguidor de Jesus Cristo. Devemos viver dessa forma. Deus promete a carne, vai comer carne e vai ter pão. A paz a todos. Aqui no link na descrição desse vídeo temos um e-book gratuito para você aprender teclado do zero. Temos um curso onde você pode se inscrever e aprender a tocar e cantar louvores maravilhosos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, o e-book é gratuito, tá? Fique com Deus.